iniciar, né? Antes de poder. Eu espero ser, além de iniciar o computador, tem que iniciar o servidor do Jupyter. Sim, ontem eu ainda não consegui pegar um formato de arquivo como exemplo, mas vou pegar, né? Eu estava olhando, parece que o JPEG ainda é fechado, né? Provavelmente deve ter uma versão dele que é aberta, né? Eu tinha a impressão que ele tinha sido aberto, mas deve ser só uma versão dele, porque os formatos de arquivo eles têm versões diferentes, né? Aqui eu fui atrás do JPEG 2000, por exemplo, aí você chega num site aqui desse ISO Standard, que é pago, né? De 2016 isso aqui, ó. Aquela história que eu falei, né? Porque tem gente que acha que formato de arquivo é simples. Enfim, só para vocês terem uma noção também. Tá? Nesse site aqui, né? Aí eu posso pegar a especificação do JPEG 2000, que ele usa wavelets para ajudar na compressão das imagens, né? Certo? Que é um padrão. Esse tem que comprar ó, na Store, né? Ele não deixa o gratuito para baixar, não. Mas eu só quero mostrar aqui, mesmo que não deixe para a gente ver, só para ver. Tem a versão, né? Tem a data que foi publicada e tem o número de páginas, tá vendo? 220 páginas. Isso sim, isso sim é uma especificação de formato de arquivo, tá? É um negócio grande, não é pequenininho, não. Achei um artigo sobre isso, mas o artigo não é a mesma coisa. Só para dizer que a especificação de formato de arquivo, ele tem várias, como eu estava dizendo, o formato de arquivo ele tem um cabeçalho, mas ele também diz como a informação deve ser salva nele, né? Especialmente hoje em dia, você tem o quê? Além de ter salvo, você não salva os dados crus, né? Porque se fosse os dados puros em binário, né? Zeros e uns, do jeito que você vê na tela, ou escuta num reprodutor de som, de vídeo, seja lá o que for esse seu arquivo, isso ocuparia muito espaço, né? Então, a maioria dos formatos de arquivos já usam algum tipo de compressão. Né? E tem vários algoritmos de compressão. A especificação de formato de arquivo diz quais são os algoritmos de compressão que o formato de arquivo usa, pode usar mais de um. E também diz, além de formato de arquivo, ainda pode usar tabelas hash, que é uma técnica, né, para diminuir, para fazer a indexação dos dados e diminuir ainda mais o tamanho do arquivo. Também pode vir especificando outros parâmetros para abertura do arquivo, né? Se for, por exemplo, ele pode estar dizendo se quem é no caso de um MP3, quem é o autor da música, né? Qual o álbum, esse tipo de coisa, né? Vai ter essas informações extras, né? Que não precisaria para salvar o dado, mas pode ter lá dentro. Pode ter também dizendo se for um raio-x, dizendo qual foi a intensidade do raio-x usado, né? Qual foi as dimensões da imagem, a resolução, né, do pixel ou do voxel. Enfim, pode ter várias informações extras, né, dentro de um formato de arquivo. E essas informações não necessariamente são transferíveis entre um formato e outro, né? Mas na hora de você converter de MP3 para Wave, você consegue preservar o som, mas dificilmente você vai preservar alguns dados de cabeça, alguns dados extras a mais que tinha no arquivo, né? Ele é um formato não compactado, né? Diferentemente de MP3. Mas, enfim, a gente está vendo sobre essa questão de formatos de arquivos, né? Aí na aula passada a gente estava falando sobre imagem, abertura de imagem no Octave, né? Aí nós vemos abri aqui da foto do pescoço da pessoa. Eu fiz até aqui um exemplo, né, de... Ainda tá salvo aqui? Tá, não, cara. Ele até fez, mas não era isso que eu queria, não. Depois eu vejo, né? Usei a transparência para combinar duas imagens, né? A gente viu. Eu fiz uma modificaçãozinha aqui nas cores, vimos o histograma. E aí a gente vai ver outros tipos de arquivos, né? Locais remotos, tem áudio e vídeo, né? São tradicionais.
Mas para ele, vocês têm que instalar esse pacote, tá? Se você quiser instalar, até mostro aqui de novo, aquela mesma forma, que já mostrei aqui várias vezes para vocês, como é que instala esse pacote de áudio e vídeo, tá? Para fazer manipulação de áudio e vídeo no Octave. Só tome cuidado, né? Como eu disse, a maioria dos formatos hoje em dia, eles já tem algum tipo de compactação, né? E, então, quando você for abrir no Octave ou no MATLAB, que é a versão paga, né? Ele vai colocar isso no formato cru, né? Então, como eu disse, eu já peguei casos de um arquivo de 20 megas, MP4, virar 3 GB na memória, certo? Os arquivos, os graus de compactação são grandes, né? Hoje em dia. Aqui. Mas o que eu queria mostrar mesmo para vocês é esse I/O, né? Certo? Esse pacote I/O aqui que vocês podem instalar, né? Que acho que no meu já está instalado, mas é o mesmo processo, tá? De instalar, pkg install -forge I/O. Ele vai permitir, assim, para áudio, né? Os comandos, do mesmo jeito que tem o IM-Read, né? Você tem o Audio Read para ler arquivo de som, MIDI-File Read para ler outros arquivos. É um outro tipo de formato também de som, né? Mas são duas maneiras de ler arquivo de som, dependendo do tipo de formato. E tem o Video Reader, né? Que lê arquivos de vídeo, né? Só para ter aquela ideia, né? Que é sempre um prefixo com o comando read, né? Aí não quer dizer que o Octave consegue abrir todos os formatos de arquivo, não, tá? Isso aí depende do que... Como eu disse, tem alguns formatos que são proprietários, né? Que você tem que pagar, como eu acabei de mostrar aqui no início da aula. Se você quiser implementar, e é lógico que o pessoal da Octave, eles só implementam em geral os gratuitos, né? Mas até implementa alguns pagos, né? Por exemplo, XLS, né? Que é isso aqui é do Excel, né? E tem implementado como ler no Octave, né? Provavelmente foi para engenharia reversa, né? Mas tem como fazer. A qualidade talvez não seja muito preciso, mas tem, né? Aí tem também esse I/O, ele instala para abrir esses arquivos daqui, esse tipo de arquivos. Ó. CSV, XML, XLS, CSV está repetido. Vou tirar ele. E JSON, né? Certo? Que é de JavaScript Object, alguma coisa, se não me engano. Certo? Porque é importante esses formatos de arquivo. Por que eu estou falando deles? Porque esses aqui são os formatos mais comuns que bancos de dados na internet, tá? Transmitem os seus dados, e também web services, né? Hoje em dia na internet, tanto é comum você encontrar bancos de dados que você quer ter acesso para extrair alguma informação, né? O número de pacientes de Covid, por exemplo, né? Ou então, sei lá, o número, as flutuações lá nas ações da bolsa, né? Existe um web service que permite você extrair essas informações, tá? Ou banco de dados, né? O web service é algum tipo de... É como se fosse a gente não falou ainda de função, né? Já falei mais ou menos, né? Que tudo que existe na programação é o quê? Ou é variável, que a gente já viu bastante variável, ou funções, né? Que a gente tem usado até funções, a gente só não viu ainda como é que cria, né? Web service, essa palavra que eu já falei, estou falando agora para vocês, ela é o que? Um serviço web, né? Mas outra maneira de se identificar isso é um conjunto de funções disponibilizadas para um site da web, certo? A Microsoft ela pode ter algumas funções que ela permita que você, qualquer pessoa possa acessar via programação, certo? É uma API que eles deixam API, Application Programming Interface, quer dizer que tem um conjunto de funções que você pode acessar para realizar alguma operação no site deles, tá? A Amazon tem isso, a Microsoft tem isso, a Google tem isso, certo? O Twitter tem isso, tem vários sites que tem esses conjuntos de web services, né? Você quer, por exemplo, fazer extrações no Twitter para pegar informações, né? Para procurar, para saber quantas vezes falaram em matemática no último ano, certo? Você pode vasculhar no Twitter para fazer isso, tá? Você pode fazer um script no Octave para fazer esse tipo de operação. É lógico que eles têm um limite, tá? Esses sites... Tem alguns sites que fornecem web services gratuitos, tá? Mas, por exemplo, no Twitter ele tem um limite, sei lá, acho que é 100 consultas por dia. Se você tentar fazer mais do que isso, você tem que pagar, tá? Não é vontade do coração deles, não. Dependendo do que você quer fazer, você pode
até conseguir, mas dependendo do volume de dados que você quer acessar, né? E de quantos usuários você vai querer explorar, você paga mais, tá? Isso também vale para Facebook e, em geral, as redes sociais, tá? As redes sociais, elas vêm aquele... Eu deve ter ouvido falar, né? Que as redes sociais vendem as nossas informações, né? É gratuito para a gente usar o Twitter, né? É gratuito para você usar o Facebook, mas eles vendem as nossas informações por causa disso, tá? Porque o Facebook, o Twitter, o Google, eles têm um web service que permite que qualquer pessoa, desde que pague, né, acesse as nossas contas, né, procurando informações, né? Para quê? Para saber quantos clientes, qual a idade das pessoas em média que vive em Fortaleza, né? Você poderia fazer uma pesquisa desse jeito, né? Se tiver bastante usuários do Facebook, né, de Fortaleza. Se não tiver, também não adianta, né? Mas é mais barato fazer isso, né? Fazer um scriptzinho no computador que vai lá, vasculha o Facebook para fazer isso, do que você ir manualmente, né? Fazer uma espécie de censo, né? Ou fazer uma pesquisa de mercado, indo porta a porta, ou telefonando, sai mais barato você pagar um web service, né? Para fazer isso. Se tiver disponível, né? E se for relevante para o seu trabalho. E esses bancos de dados ou web service que realizam funções, né? O que é uma função? Você está realizando alguma operação no computador deles, no computador da Google, no computador da Amazon, no computador de sei lá quem que você está contratando, e ele vai retornar uma informação, né? Você manda um comando, pede para executar um comando, né? Todas as pessoas que moram em Fortaleza, que têm acima de 40 anos, né? Cadastrar no Facebook, ele vai retornar isso para você. Ele retornou isso para você, vai vir no formato do quê? CSV, XML, XLS ou JSON, tá? Esses são os formatos padrões, né? O mais comum, inclusive, é o XML ou o JSON, né? O CSV e o XL. Vou até colocar aqui, mudar aqui a ordem para ficar... O CSV e o XLS são os formatos antigos, tá? Que eram usados. Ainda tem, né, na internet, mas eles são aqueles caras, são arquivos, tipos de arquivos mais crus, né? Que tem praticamente só os dados dentro deles. Até tem um cabeçalho e tal, mas dificilmente eles têm alguma coisa muito mais avançada neles. O XML e JSON são mais... Também não são formatos compactados, mas eles têm uma complexidade maior, né? Que permite organizar informações. Colocar, por exemplo, sei lá, capítulo, seção, subseção, né? Colocar uma lista de índices, dizer o que é número e o que é texto, né? Permite você fazer uma série de classificações, criar um vetorzinho, né? Exatamente como se fosse uma série de variáveis, né? Um banco de dados, né? Você pode construir uma espécie de banco de dados em XML e JSON, né? E é por isso que a maioria dos web services mais modernos usam um dos dois, tá? Para retornar dados. Os mais antigos, né? Usam esses dois aqui, CSV e XLS, né? E para ler, né, um arquivo CSV, a gente usa esse comando aqui, CSV read, tá? Também tem, tá? O XLS read. Também existe um equivalente, não sei se é XML read, a gente pode até dar uma olhada aqui. Mas quando tem, né, o leitor, é nesse formato aqui que vai vir, tá? Deixa eu ver. Tá rodando? Sei que o recurso autocompletar não tá rodando, parece. Ah, eu acho que deve ter dado pkgload.io, né? Carregar o pacote. Senão ele não vai encontrar os comandos, né? Lembrando. Aí, XML, pronto, tá vendo? O XML read, que eu falei para vocês. É o CSV read. Eu tô apertando só tab para fazer o autocompletar, tá? Aí o JSON, se não me engano, é um pouquinho diferente ele. Não lembro como é que é. File. O pessoal, por algum motivo, eles colocaram o JSON, em vez de usar o mesmo padrão que todo mundo usa, por implementar JSON, fizeram diferente. From JSON to JSON, colocaram. É o único diferente, tá? Todos os outros é aquele formato, XML read, CSV read, IM read, audio read, né? Video reader. Mas aí quando é JSON, eles usam esse negócio, from JSON to JSON.
para converter, para pegar os dados a partir de um JSON para converter para JSON, né? From to JSON. Sei lá por que fizeram desse jeito. Aí também tem XLS Read, né? XLS Read, né? Tá? Quando tem o leitor do formato de arquivo, às vezes pode vir só do genérico, né? Então, por exemplo, o IMRead ele lê vários formatos, né? Você não precisa colocar JPG Read, MP Read, não. O IMRead já lê tudo, né? Aí, nesse caso aqui, de alguns formatos mais específicos, né? Você vai encontrar um leitor exato para eles, dentro desse I/O, né? Talvez na internet, também, vocês pesquisando, né? Se você tiver um formato de arquivo, você quer abrir no Octave, você não encontrar, talvez procurando lá no Google, né? Você encontra alguém que já tem implementado um script, ou então tenha feito um pacote para manipular aquele tipo de arquivo, né? Não oficial, né? Os oficiais são esses, que eu já falei para vocês, que está nesse site aqui, né? octavesourceforge.io, tá? E não é o mesmo site que você baixa o Octave, não, tá? O Octave é lá do site da GNU, né? Que foi o pessoal da GNU is Not Unix, que criou, né? O Octave. Certo? Aí aqui, antes de a gente mexer nesses outros tipos de arquivos, né? Falar do CSV, do XML, eles podem retornar, como eu disse, eles são, você vai executar algum comando no computador de alguém e vai retornar dados desse computador, tá? Só que ele pode retornar o contrário de matrizes, né? Que você retorna todo mundo dentro de uma matriz, no padrão Octave, é só número, né? É todo mundo inteiro, é todo mundo double, todo mundo faz parte dos reais, todo mundo faz parte dos complexos, todo mundo faz parte, é texto, né? Todo mundo é imagem, né? É um tipo só de arquivo. Mas quando você está fazendo essas pesquisas, você está executando um comando na internet, num computador remoto, ele pode retornar coisas diferentes, tá? Não necessariamente precisa retornar tudo texto. Por exemplo, você faz uma pesquisa no Google Maps, ele pode retornar a localização, né? Latitude e longitude, mas ele pode retornar fotos de restaurantes na proximidade, se você estiver procurando por restaurantes, né? Pode retornar os nomes dos restaurantes, o endereço, as fotos, né? Vamos dizer assim, né? Além da longitude e latitude, longitude e latitude, né? Que localiza o espaço que você está procurando no globo, que é número, mas ele vai retornar outras informações que não são número. Aí, para misturar essas informações que são número com texto, com imagem, etc., tudo num lugar só, o que as pessoas usam? O mais comum no Octave é você usar células, tá? A gente chama isso de célula. É só uma espécie, é um tipo especial de matriz, tá? Eu até falo aqui, né? Elas funcionam muito parecido com matriz, tá? O funcionamento das células, só que elas permitem você armazenar qualquer tipo de dados nela, inclusive outras células, tá? Você pode armazenar uma célula dentro de outra célula, ou uma matriz dentro de outra matriz, né? Você não pode fazer isso com matriz, né? Se você tentar colocar uma matriz dentro de outra matriz, tudo que você vai conseguir no máximo é aumentar o tamanho da sua matriz, né? Você vai concatenar matrizes, né? Isso aí você pode fazer, tudo bem. Eu já fiz isso, eu fiz isso na lista de exercícios. Quem viu o gabarito, que eu já enviei, tem lá aquele exemplo que eu coloquei, Rafael, né? Que repete o R, o A, F, A, E, que você devia fazer com o seu nome, né? Aquilo ali é um exemplo de concatenação de matriz, né? Mas quando você fala com célula, não, tá? Célula você pode colocar uma matriz inteira em uma posição. Na posição A11 tem uma matriz. Na posição A12 tem um som. Na posição A13 tem um vetor de números. Tá? Você tem essa flexibilidade de você fazer esse tipo de coisa com células, tá? E aí, por isso, o acesso das células é um pouquinho diferente, tá? Primeiro, quando a gente cria uma célula, quando você está criando uma matriz, né? Quando eu quero colocar números, eu faço assim, né? Eu abro colchetes, fecho colchetes, aí coloco 1, 2, 3, 4, né? Para separar colunas, ponto e vírgula para separar linhas, né? E eu faço isso daqui, eu criei uma matriz, né? 2/4, né? Certo? Que é posso até ver aqui, né? Tem a matriz A, 1, 2, 3, 4. Size A dela, né? A matriz
2/4, tá? Só que quando eu quero fazer uma célula, eu não faço assim, tá? Eu faço, ó, deixa eu colocar AC, talvez. Vou colocar aqui, eu abro chaves, vai tentar, deixa eu colocar aqui para o teclado em inglês. Abro chaves, tá? E coloco 1, 2, 3, 4, do mesmo jeito que eu ia colocar, tá? A matriz, linhas para separar colunas, ponto e vírgula para separar linhas, tá? E agora eu criei uma célula, tá vendo? Mas já muda aqui a formato de exibição, tá vendo? Ele até criou a posição 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4. E se eu for ver isso aqui, né? O AC que eu acabei de criar, AC é realmente 2/4, tá? Uma célula, continua sendo uma célula 2/4, tá? Que é uma matriz especial que eu falei. Mas a exibição é diferente, ó. Veja que a exibição de uma célula já é diferente da exibição da matriz. Veja que é muito parecido que eu fiz, né? A diferença, qual foi a diferença que eu fiz? Foi que eu coloquei chaves ao invés de colchetes. Por quê? Colchetes, eu estou dizendo que eu estou criando uma matriz, tá? Com chaves, não, você está criando uma célula, tá? E aí a gente pode até dar um AC e a... Tanto faz ser aspas simples ou aspas duplas, certo? Ó. Tá vendo? Ó? AC 2/4, só que aqui é como aparece o tipo, ó, a classe, aparece cell, tá? De célula, em vez de aparecer double, né? Tá ocupando o mesmo espaço, né? Porque dentro das células, nesse caso, dessa célula que eu acabei de criar, tem doubles lá, né? Do mesmo jeito. Então, quer dizer, o tamanho não aumentou, continua ocupando 64 bytes, porque 2/4, 2 vezes 4, 8 doubles, os doubles, que é o padrão, é o tipo numérico padrão, né? Tem 8 bytes, então 8 vezes 8, 64, né? Então, a célula e a matriz estão ocupando o mesmo espaço, só que aqui, veja que a variável AC aparece discriminada como célula, né? Ela não aparece discriminando o tipo do dado, certo? E por que aparece discriminando célula, em vez de, apesar de eu estar armazenando double, e não está aparecendo discriminado? Porque a célula é como se a gente tivesse colocado uma cobertura, como se tivesse colocado um envelope, os dados dentro de um envelope, certo? Então, ele não está olhando os dados diretamente, a gente está olhando o envelope, né? E aí, como o computador está vendo só esse envelope, ele está vendo que esse envelope é uma célula. Podia ser outra coisa? Podia ser um struct, que a gente ainda vai ver para frente, tá? Mas quando você coloca dentro dessa espécie de envelope, né? Que pode ser até como se fosse vários envelopes, como se fosse não sei que analogia que eu poderia fazer isso, como se fosse um gaveteiro, certo? A gente está colocando os dados dentro de um gaveteiro, né? Certo? Uma cômoda cheia de gavetas. A gente colocou os dados dentro dessas gavetas, né? Então, quando o computador está olhando para isso, ele não está vendo o dado diretamente, ele está vendo o gaveteiro. Diferentemente aqui na matriz, tá? Como na matriz, todo mundo tem... Como na matriz, todo mundo obrigatoriamente tem que ter o mesmo tipo, né? Então, a matriz em si é chamada de double. Você recebe o tipo do dado que ela está armazenando. Não aparece aqui matrix, né? Podia aparecer matrix, né? Mas como a gente sabe que todo mundo lá dentro é o mesmo tipo, então aparece só o tipo da matriz, não aparece o nome matriz, né? Até porque ficaria sem sentido, porque no Octave tudo é matriz por padrão, né? Mas quando você coloca célula, aí aparece, tá? Por causa disso, porque o que está dentro da célula não necessariamente tem o mesmo tipo, apesar do que eu acabei de criar. E aí aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, ó, o que eu fiz? Eu estou criando aqui uma outra célula, tá? Então eu abri colchetes. Aí o que eu coloquei? Na primeira posição eu coloquei bola, certo? Que é o que? Um vetor 1/4, né? De texto. Na segunda posição eu coloquei um número, mas um número do tipo int8, tá? Quer dizer que é um natural não sinalizado de 8 bits.
Na terceira posição, eu coloquei uma célula que tem um double dentro dela, tá vendo? Eu abri e fechei colchetes. E aí em diante, né, eu coloquei só números double normal, né? 2,5, 2, 1, 2, 3, tudo é normal, são todos doubles, né? Esses caras aqui. Eu coloquei só para a gente ver, né, que quando você, mesmo que é o mesmo formato de você tem que garantir, é até bom ter colocado, fazer assim, né? Vou fazer uma modificação aqui. 2.1, 1.2, 2.2 talvez. Para mostrar que você tem que garantir ainda a mesma quantidade de linhas de colunas, tá? Quando você está criando, seja uma matriz ou uma célula, né? Se você tentasse fazer isso daqui, eu acho que daria realmente dá erro. Error number of columns must match, tá vendo? Que eu criei uma coluna, eu criei 1, 2, 3 colunas, né? Aí quebrei a linha que eu só criei 2 colunas, né? Então, você está criando uma célula, do mesmo jeito que a matriz, você tem que garantir a consistência no número de colunas, né? Se a gente tentar, aí ele vai mostrar naquele formato esquisito dele, né? Em comum, que a gente tinha visto, ó. Veja que não aparece nem ordenado, né? Porque se fosse ordenado, seria o quê? 1,1, 1,2, 1,3, né? Aí 2,1, 2,2, 2,3, né? Não é assim, olha como aparece. 1,1, 2,1, né? Aí 1,2, ó. Tá vendo? Não está nem ordenado, não é nem questão de ser ordenado, não está nem ordenado por índice, né? Se fosse ordenado pelo primeiro ou segundo índice, era para aparecer o quê? Se fosse pelo primeiro índice, era para aparecer 1,1, 1,2, 1,3, aí 2,1, 2,2, 2,3. Se fosse pelo segundo índice, era para ser o quê? Era para ser 1,1, 2,1, 3,1. Aí depois 1,2, 2,2, 3,2, né? Certo? Mas ele não está ordenado. Pode aparecer aqui em qualquer ordem, tá? Esse que eu estou mostrando isso, porque a célula é um tipo diferente, tá? Não é a mesma coisa. O acesso, né, aos dados, eles estão sendo salvos em 2 dimensões, também você pode salvar em 3, em 4, em N dimensões, do mesmo jeito que você salvaria com matriz, mas o acesso não é feito igual. Veja que na posição 1.1 tem a palavra bola, né? Que é um vetor 1/4, né? E na posição 1/3, ó, tem outra célula, né? Ó, começa aqui, ó, abriu chaves, fechou chaves, né? Mostrando aquele exemplo mais simples de antes, né? Que eu fiz só com números, para vocês terem como referência. Aqui eu pulei muito, né? Vamos lá. Pronto, aqui, né? Então, quando ele mostrou, ó, o AC, o conteúdo do AC, ele mostrou aqui, abriu chaves, aí mostrou as posições da célula, né? E fechou as chaves, né? E a gente viu que veio tudo não em sequência, né? Mas veio todos os valores ocupados na célula. Isso aqui também acontece um negócio parecido quando você usa matriz esparsa, tá? Matriz esparsa é um tipo especial de matriz que você pode colocar. Eu quero criar uma matriz, sei lá, 20 bilhões por 20 bilhões. Se você tentasse criar essa matriz de 20 bilhões por 20 bilhões, 2D, isso aí até estouraria a memória. Mas se você se for uma matriz esparsa, que dessa negócio gigantesco de 20 bilhões por 20 bilhões, só tem, sei lá, 100 mil números, você consegue, tá? Armazenar essa matriz no computador usando uma matriz esparsa, porque ele só armazena os valores diferentes de zero, né? Que não sejam vazios, né? Isso é chamado de matriz esparsa. Talvez eu mostre isso, talvez eu adicione aqui para vocês em algum momento. Mas eu estou falando disso porque a exibição da matriz esparsa também é feita dessa mesma maneira, tá? Ele não mostra todos os valores. Aqui no caso ele está mostrando todos os valores que tem na célula, né? Mas no caso da matriz esparsa ele vai mostrar somente os valores que estão diferentes de vazio, né? Então a gente viu que aqui a célula, ela abre umas chaves, fecha umas chaves e ele mostra o conteúdo que tem lá dentro das células, né? Nas posições da célula. E aí quando eu fiz diferente, aqui no caso de bola, ele também mostrou, abriu chaves, fechou chaves,
Só que aí tem uma hora que ele abre Chaves e fechou Chaves aqui no meio de novo, né? Por quê? Porque nessa posição aqui, na posição 1,3, né? Ó, na posição 1,3, ele abriu Chaves, fechou Chaves, porque aqui é uma célula que está armazenada dentro de outra célula, né? Tá certo? Aí lá está armazenando o 1, o valor 1, né? A gente pode até colocar uma matriz, né? Aqui. Talvez colocar o A aqui. Vou mostrar o que eu estava falando para vocês, né? Naquela matriz A, que é aquela matriz double numérica que eu tinha mostrado para vocês antes, tá? Ele está salvo, ó, na posição 2,3, tá vendo? Na posição 2,3 da célula tem aquela matriz primeira que eu criei, que é toda de doubles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, a célula permite você armazenar uma célula dentro de outra célula, ou então uma matriz dentro de uma célula. Né? Na posição 2/3 tem a matriz A, que eu criei aqui nessa aula de hoje. Certo? E aí, se eu dou RUSM, né? Obviamente, ele não vai poder mostrar o formato de todo mundo, né? Vai dar 93 bytes, que é o tamanho total, né? Uma célula 2/3, mas ele não pode mostrar, não tem como ele dizer o tipo, né? Porque aquela história é como se fosse o gaveteiro, né? Em diferentes gavetes tem diferentes tipos, né? Pode até tentar fazer aqui o cálculo na mão. Aqui é o quê? 4 bytes. Aqui é 5 bytes. Aí 16. Aqui é 64. 64 com 16 dá o quê? 64 com 16 dá 80, né? Aí 85. 85 com 8, 93, né? Que é o que a gente tem aqui, 93 bytes, certo? Então, tá salvando só os tipos numéricos, só que ele está dentro desse envelope, né? Certo? É como se a estrutura célula ela não ocupa espaço em si, né? Tá? É só uma disposição dos dados na memória. E aí, se você quiser acessar um tipo específico, tá? Das células, não é do mesmo jeito que a matriz, né? Certo? Que a matriz, quando a gente quer acessar o conteúdo de uma célula, o que a gente faz? A gente usa parênteses, né? Só que quando a gente usa parênteses, por exemplo, aqui eu digo M1, 2 pontos, que isso aqui numa matriz, né? Isso aqui estaria fazendo o quê? Só para mostrar, né? Você pegar aquela matriz, né? Fizer isso aqui, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a minha primeira linha, né? 1, 2, 3, 4, né? E da linha 1, todas as colunas que tem na primeira linha, né? Então, ele mostra 1, 2, 3, 4. E está mostrando os dados, né? Que está naquela matriz, que são os números 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso com célula, o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma célula ainda, ó. Tá vendo? Retornou uma célula. E aí, dentro dessa célula, só aqueles dados, agora sim, ordenados, né? Por linha, né? E aí, na primeira linha, né, tem ó, a bola, o 24. É o 24? Não sei se eu salvei. Foi 24 que eu salvei, nem lembro. Ah, é porque eu acho que eu modifiquei. Né, o conteúdo da célula. Não é 24 mesmo? É 24, eu estou esquecido. Então, na posição 1.2 tem o número 24, na posição 3 tem uma célula, né? E aí não tem mais nada, né? Se eu quiser acessar a linha 2, né? Aí tem os dois doubles e tem a matriz, né? Na posição 1/3, né? Mas desde que apareceu o quê, ó? Apesar de eu estar acessando a segunda linha, ó, ele apareceu ainda como se fosse a primeira linha, né? Porque ele me retornou uma célula, tá? Você extrai dentro de uma célula pode ter outras células, né? Então, quando você acessa parênteses, você está extraindo células dentro de células, né? É como se você estivesse pegando lá, usando de novo o exemplo do gaveteiro, é como se eu estivesse tirando a gaveta inteira, tá? Aí a gaveta inteira, ela pode ser um outro gaveteiro, inclusive, né? Pode ser pode ter gavetas dentro da gaveta que eu tirei dentro, né? Então, eu estou tirando uma gaveta, eu não estou tirando o conteúdo da gaveta, não. Tá?
quando você usa parênteses. Se você quiser acessar o conteúdo, né, ó, mesmo se eu acessar só um item específico, por exemplo, a posição 1.1, ele vai acessar o quê? Ele vai acessar ainda uma célula, como se tivesse tirado a gaveta, tá? Se eu salvar aqui deixa eu salvar aqui numa variável para vocês verem, ó. Mesmo que eu salve isso numa variável e eu dei x, certo? Ainda não vai mostrar ainda como se fosse um vetor 1/4, ó, certo? Ele vai mostrar ainda 1/1 com 4 bytes do tipo célula, tá? Porque eu tirei eu estou tirando uma parte da célula, né? Uma parte da célula continua uma célula, certo? A célula é uma matriz especial e sempre que você tenta extrair uma parte dela, você obtém uma outra célula, certo? Você não obtém o dado que está dentro dela. E aí, professor, quer dizer que eu nunca consigo acessar o dado que está dentro dela? Não, você consegue, tá? Mas a referência que você faz é diferente, tá? Para você acessar o conteúdo, você tem que usar o quê? Você tem que usar chaves, tá? Quando você usa chaves, você está tirando o conteúdo das gavetas, tá? Você não está acessando mais, você não está tirando uma célula dentro de outra célula. Você está pegando, você não está tirando a gaveta do gaveteiro, né? Você está tirando, está bem na gaveta, está tirando o que tem dentro do ar, que pode ser uma roupa, pode ser um número, pode ser um som, pode ser um vídeo, pode ser uma matriz, você está tirando e você está retornando o conteúdo, né? Nesse caso aqui, ó, eu peguei a linha inteira, né? Aí veja o que ele faz, ó. Como ele retorna 3 variáveis para mim, ó. Tá certo? Ele não retorna no formato de vetor, não, porque não tem como retornar no formato de vetor, porque são tipos diferentes, né? Mas retornou 3 variáveis para mim, a primeira como bola, a segunda como número 24, né, em unsigned 28, né? E a terceira variável que ele me retornou é uma célula, né? Que é aquela 1,1 do tipo 1, né? E aí, se eu quiser... Mas antes de mostrar isso, talvez seja até bom mostrar o exemplo assim, né? Ó, na posição 2/3, que tem uma matriz, né? Lá naquela posição tem a 2/3, se eu colocar como chaves, eu acesso a matriz, né? E aí eu posso até salvar o conteúdo, ó, numa variável. Desse jeito, ó, fazendo isso aqui desse jeito, eu finalmente tirei lá o conteúdo da célula, né? Então, se eu der rusb, né, ele vai mostrar que é do tipo double, tá vendo? Eu tirei o conteúdo de dentro da célula, não está mais dentro da célula, porque eu usei chaves, tá? Se eu usar colchetes, aí já é uma outra história, tá? Colchete não, parênteses, né, para acessar o conteúdo. Aí agora eu estou extraindo a gaveta, né? Eu não estou extraindo mais a... Estou vendo até com esse negócio aqui de 1/1. Estou tirando uma célula de dentro de outra célula, né? Então, assim, continua sendo uma célula. E se eu der rusb, né? É como se eu estivesse tirando o gaveteiro inteiro, tá? Gaveteiro não, em vez de tirar o conteúdo da gaveta, eu estou puxando a gaveta fora inteira, né? Quando você faz isso, né? Isso aqui é uma das dificuldades, por isso que eu estou batendo bastante nisso, porque isso aqui é uma das dificuldades, nas maiores dificuldades de manipulação de células, é isso, tá? Que tem esses 2 meios de você acessar o dado, tá? Primeiro, usando, e é confuso, pode ser confuso para algum de vocês, porque é muito parecido com o acesso de matriz, né? Só que quando você faz desse jeito aqui, em vez de você estar acessando o conteúdo, como você estaria, no caso de matriz, quando eu faço isso aqui, eu estou acessando diretamente o conteúdo da matriz, no caso de célula, não. Quando você faz isso, eu estou tirando lá do gaveteiro uma gaveta inteira. Eu estou tirando da célula, eu estou tirando outra célula. Da célula, eu estou tirando outra célula, uma célula 1/1, que eu acabei de tirar quando eu fiz isso daqui, tá? E aí, se eu dou um rusb, ó, ele vai me mostrar que é 1/1 do tipo célula, tá vendo? Mesmo que seja lá dentro, tem uma matriz 2/4, né, que é 64 bytes. Mas eu retirei uma célula, né? Um elemento de célula, a gaveta, né, de lá. Se eu quiser acessar o conteúdo, aí, em vez de usar as parênteses, eu tenho que usar o quê? Tenho que usar
as chaves, né? Que aí, usando chaves, aí eu vou extrair, eu vou abrir a gaveta da célula, do meu gaveteiro, vou tirar a matriz que está lá dentro, certo? E aí vou salvar na variável. Eu não estou tirando a gaveta inteira, eu estou só abrindo a gaveta e tirando o conteúdo lá de dentro, usando as chaves, né? A referência à posição ainda é a mesma, 2,3, só que aí agora eu peguei lá a matriz, né? E aí quando eu dou o RUS-B, né? Ele me mostra o double, né? Se você tiver na dúvida, né? Achar que que é diferente, né? A gente ainda pode até comparar. Se bem que eu tinha salvado lá como A, né? Se eu comparar A para ver se A é igual a B, todos os elementos de A são iguais aos elementos de B, né? A gente vê que é tudo igual, né? Exatamente a mesma matriz que eu tinha salvo antes, né? Ou se quiser só um valor, né? Você pode usar aquele comando all, né? O all já verifica all, quer dizer, todos, é como se ele estivesse dando um end em todos os valores existentes, né? Ou, não sei se é all. Assim. Tem um jeito de você fazer em todas as dimensões, né? Não queria fazer isso aqui não, né? Tem um jeito que ele pega as duas, tá? Mas eu já tinha falado isso para vocês, né? Que nem o Sun, né? Você pode fazer Sun, pode fazer em todas as dimensões de uma vez, ou então você pode aplicar duas vezes, se for uma matriz de duas dimensões, 3 vezes, se for uma matriz de 3 dimensões, né? Mesma coisa para qualquer outro operador, né? Que all, duas vezes, porque são uma matriz de 2 dimensões, né? 2/4. Aí ele me retorna a comparação do E, usando o E lógico, nos 8 elementos, né? E diz que é 1. Eu vou até colocar aqui, que você também pode fazer só assim, tá? Comparação elemento a elemento. Estou no teclado em inglês, tá? Sim. Agora que a gente já viu isso, né? Que ela está acessando uma posição específica, e eu também posso mostrar daquele outro que eu estava mostrando, quem era? A posição 1/1, né? Que eu coloquei aqui, que coloquei o X na bola, né? Eu também posso fazer isso aqui de novo, ó. Usando M1 para salvar agora a bola na posição X, né? Ó. E aí, se eu olhar agora, quem é RUS X, vai estar lá como um vetor 1/4 do tipo char, né? Ó. Certo? Porque agora, desse jeito aqui, eu salvei, ó, eu abri a gaveta na posição 1, lá na minha célula, 2/4, e peguei o conteúdo dela, né? Diferentemente do que eu tinha feito aqui usando parênteses, tá? Que eu peguei a célula inteira. Eu sei que isso é um conteúdo, assim, que talvez seja difícil de vocês envolverem já na primeira vez que vocês estão vendo, mas a gente vai ficar repetindo isso até o final do semestre, tá? Células são bastante úteis, né? Como vocês podem imaginar. Eu espero. Assim é que eu mostro, né? Certo? E aí, quando eu retorno uma linha, né? Nesse caso aqui, retornaria uma linha, né? Se fosse matriz, né? E eu estivesse fazendo isso aqui com parênteses, ele ia retornar um vetor linha ou um vetor coluna, né? De uma matriz 2D. No caso aqui, ele não vai retornar um vetor linha ou um vetor coluna, tá? Ele vai abrir as gavetas e vai sair jogando no chão, sabe? O conteúdo das gavetas. E é o que faz. Quando só é um valor, né? Fica fácil, né? Mas quando tem mais de um valor, não dá para você fazer desse jeito. A gente tem que criar uma espécie de agrupamento, tá? Para retornar quando uma função, ou quando você está extraindo valores de uma célula, retorna mais de um valor, e você quer atribuir aqueles valores para variáveis diferentes, a gente tem que usar esse formato aqui, tá? Como se fosse um vetor, né? De dados, tá? De variáveis, que a gente vai armazenar. Então, neste caso aqui, como só são em 3, né? Que eu modifiquei a dimensão, na primeira linha tem o quê? Tem o bola, tem o 24, que é o inteiro, né?
e tem uma outra célula 1/1, né? Que tem o valor double 1, né? E aí, se eu quero retornar esses três, como eu vou abrir 3 gavetas e vai retornar o conteúdo de 3 gavetas, né? Não dá para salvar esses 3 gavetas na mesma variável, né? Se eu tentasse fazer isso, ele só ia salvar o conteúdo da última gaveta, né? Imagina assim, uma variável só consegue segurar uma coisa por vez, tá? Só pode ter um valor por vez, a não ser que seja uma matriz, né? Uma matriz você pode salvar porque todo mundo ali dentro tem o mesmo tipo. Né? Mas uma variável ela não pode salvar tipos diferentes dentro de si mesma, a não ser o caso, a não ser que seja uma célula, né? Com exceção da célula, uma variável não pode salvar tipos diferentes dentro de si mesma. Aí, quando a gente está retornando está abrindo as células e retornando o conteúdo delas, você vai ter tipos diferentes de dados ali dentro. Se você só usar uma variável para armazenar o conteúdo daquelas várias gavetas, se você está acessando você pode estar acessando uma linha, você pode estar acessando as colunas, você pode estar acessando uma matriz, né? Um objeto n-dimensional. Você tem que ter as variáveis para armazenar todo esse conteúdo, né? Então, o que você faz, eu abro um colchetes e separo as variáveis por vírgula e possivelmente por coluna, né? Dependendo do que você está retornando, tá? E aqui o que eu estou fazendo, eu estou pegando aqui, como eu sei, tá? Que aqui vai retornar 3 valores, então eu coloco 3 variáveis separadas por vírgula dentro de um vetor linha, né? Que é um vetor linha. Esse aqui seria o mesmo formato para vetor coluna, tá? Mas eu acho que não tem problema fazer assim, se você quiser. Eu estou errado, não pode fazer assim. Tem que ser mesmo com vírgula. Tinha impressão que podia, mas enfim. Vai fazer desse jeito, ó. A variável A vai receber a posição 1,1, né? Ó. A variável B vai receber a posição 1,2, é porque eu acho que sempre, no caso de célula, ele sempre retorna no formato de vetor linha, né? Talvez seja isso. Mas, enfim. A variável A retorna a primeira posição, né? Que é lá o vetor 1/4. A variável B vai receber aquele init int, né? Que é um unsigned int de 8 bits. E a variável C vai receber o conteúdo da terceira variável, né? Da terceira célula, da terceira gaveta que a gente está abrindo, que é uma outra célula, né? Tem uma gaveta dentro de outra gaveta, né? Você imaginar isso? Tem uma gaveta dentro de outra gaveta, na gaveta que está dentro da outra gaveta tem o número 1, né? E aí se eu dou, ó, os A, B e C, então, a gente vê que essas 3 variáveis que eu retornei é o quê? Ó? É exatamente o que a gente tinha salvo na célula. 1/4 de char, né? A letra B é justamente o int 8, né? E a letra C é um double, né? Salvo dentro de uma célula, né? E aí, se você quiser, você pode até, inclusive, né? Fazer C 1,1, né? Para acessar o conteúdo dela, né? Não é uma célula, né? Ó. Então, C11 vai acessar o conteúdo dela. Se você fizer desse jeito, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar, vai extrair não vai fazer nada, né? Ele está tirando a gaveta, dentro da gaveta da gaveta, ele vai retornar a própria gaveta, né? Você tirar... Não é um gaveteiro, né? Só tem uma célula lá dentro, está tentando tirar a única célula da célula e vai retornar a própria célula. Você tenta fazer isso, né? Para acessar o conteúdo, você coloca chaves, tá? Tem o acesso ao conteúdo pode ser feito usando chaves ao invés dos parênteses, eu já falei. Esse aqui eu já mostrei, né? Certo? Então, isso que a gente acabou de ver é a introdução ao que é célula, certo? Célula é esse tipo especial de matriz, você ainda pode usar as mesmas recursos que a gente viu antes, tá? Que a gente já viu até agora, só que ele tem essa propriedade que dentro dela, dentro da célula, você pode ter elementos de tipos diferentes. É lógico que alguns operadores vão ter funções que não funcionam com células, tá? Por causa desse processo.
você não pode, não sei se tem, acho que foi a B, que eu salvei como célula, não lembro. B tá com célula ainda não, tá como um double. Aqui 1,2,3, né? Se eu criar essa célula aqui, né? Se eu tentar fazer B vezes B, né? Certo? Se eu estou querendo fazer seria o produto escalar, né? De um vetor linha para um vetor coluna, como eu estou usando célula, certo? Ele não sabe o que fazer, tá vendo? Ele disse que o operador de multiplicação não foi implementado para célula por célula, certo? E aí, quer dizer que não tem como fazer multiplicação de células, professor? Tem, né? Só que aí você que vai ter que implementar. Por quê? Porque justamente a sua célula, nesse caso aqui, só tem números dentro da célula, né? Mas você pode ter a célula que você está usando para o seu programa pode ter um formato específico, né? A primeira posição é um número, a segunda posição é um texto, a terceira posição é a data, sei lá, né? Então, por isso que o operador multiplicação não atua, não tem um jeito, não tem como saber como é que ele vai atuar em cima de uma célula, porque pode ter tipos diferentes lá dentro. Mas você, a gente, desenvolvedor, a gente pode implementar uma ação padrão para multiplicação, né? Ou então para multiplicação de tipos de células diferentes. Você pode fazer isso, tá? E a gente vai ver isso quando falar de criação de função. Mas só para vocês verem que tem alguns operadores, o operador é um tipo especial de função, tem algumas funções que não funcionam diretamente com célula. Justamente por causa disso, que pode ter tipos diferentes dentro da célula. Mas não é, isso aí não é todos, tá? Tem algumas funções que funcionam tanto para a célula como para a matriz de forma transparente, tá? Mas tem outros que não, que você tem que usar uma função diferente, tá? Para poder fazer a mesma operação em cima de uma célula. Ou você tem que extrair o dado da célula antes de poder fazer a operação, também é outra solução, né? Aí aqui vamos dar um exemplo de manipulação de células, né? Primeiro com o arquivo CSV, tá? CSV é Comma Separated Values. Você tem valores, né? Dados separados por vírgula. CSV quer dizer isso, tá? Valores separados por vírgula, né? Comma Separated Values. Mas também pode ser, nossa, apesar de ser isso, no arquivo CSV, também pode estar separado por ponto e vírgula, pode estar separado por espaço em branco, por tabulação. Tabulação só é uma quantidade fixa de espaços em branco, tá? O padrão de a tecla Tab aí, né, que tem no teclado de vocês, ela comumente ela adiciona 4 ou 8 espaços em branco, dependendo de como está configurado o seu teclado. Você pode ajustar essa configuração, tá? Para quantos espaços em branco você quer que a tecla Tab adicione. Se você não sabia disso, está sabendo agora. Se você quer só um espaço em branco, você usa o que? A barra de espaço, né? A Tab é para adicionar vários espaços de branco de uma vez. Mais de um espaço em branco de uma vez, né? Pode até configurar para adicionar só 2 por vez, se você quiser. Certo? Então aqui, esse arquivo aqui não está atualizado, tá? Mas isso aqui é um arquivo que eu peguei lá das Nações Unidas com os dados de população do mundo, né? Isso aqui é um arquivozinho que eu peguei lá. Não sei se tem aqui o site, tem? Onde eu peguei? Talvez aqui. Eu tinha a impressão que eu tinha colocado isso em algum lugar como comentário. Aqui não, porque aqui é arquivo de parte de comando, né? Mas devia estar ou aqui em algum outro lugar que tenha texto. Então, se eu der uma procurada na internet, por esse nome de arquivo, a gente acha o site. Para eu falar, né? CSV.
sei se é esse aqui. Ah, não sei se é esse arquivo aqui, não. Tem um site da... Enfim, depois eu coloco para vocês, tá? Acho que eu salvei esse site, agora não estou lembrando agora qual foi o site que eu peguei isso. Engraçado, eu tinha a impressão que eu tinha salvo esse negócio. ONU Population Data. Se eu ver o site que eu peguei, eu reconheço. A não ser que o site tenha mudado, né? A não ser que o site tenha mudado, eu reconheço. Pois é, eu terminei depois de procurar o site, então. Data World Bank, não sei se foi esse. Não, foi não. Tem vários sites, né? Mas eu não lembro qual era. Podia ter salvo, né? Agora, para achar o arquivo vai ser... Ah, tá aqui. Você que não tinha... Sabia que tinha colocado? dataun.org. Deve ter mudado de aparência, né? O site? Não mudou não, tá aqui. É isso mesmo. Bom, foi desse site aqui que eu peguei, ó. dataun.org, né? United Nations, dataunitednations.org, tá? Aí daqui você pode baixar, se você quiser, né? Baixar as dados publicamente disponíveis, né? Da World, de vários órgãos, né? Tá vendo aqui, ó? ITU é um órgão de televisão, tá? International Television, alguma coisa assim do tipo. Tem da Unesco, né? O NDP, enfim, vários órgãos aqui, tem os dados dele que você pode baixar no formato CSV, né? Tem outros sites também que disponibilizam esses dados de forma gratuitamente, tá? Mas esse aqui eu acho que é um site, se não me engano, é um site oficial, né? .org. Eu baixei esse arquivo. Vem aqui, inclusive, né? Population Data Sensitivity. Tá? Foi atualizado em 11 de maio. Vocês conseguem ver aqui, ó, na barra de status aparece ali, não sei se estão conseguindo ver, mas é CIB 63 212 105. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tenho. CIB 202 105, né? Eu acho que é o mesmo. Acho que esse aqui já está atualizado, né? CIB 63 202 105. Que é o mesmo que aparece ali, né? Ó, CIB 63 202 105. Aparentemente é o mesmo, né? E é do gestorante 2021 05, né? Que é, porque em datas os americanos, tá? Não sei por que eles têm esse... eles fazem esse tipo de coisa, né? A gente, brasileiro, a gente faz o quê? A gente coloca dia, mês, ano, né? Os americanos não fazem assim, tá? Eles podem colocar ano, mês, ou às vezes até fazem isso, mês, dia, ano. Porque, sei lá, tá? Mas é mais comum você ver esse tipo de coisa. Isso aqui é os americanos, tá? Que fazem esse tipo de coisa, coloca primeiro o ano, depois o mês, ou então coloca mês, dia, ano, né? Entendeu? Porque eles querem ser os diferentão. Eles querem ser um diferentão, né? Aí você vê aqui que tá justamente, ó, 2021-05, né? Que é maio de 2021. Aí aqui eu dou o primeiro PKG Load I/O, né? Aí aqui agora eu leio o arquivo que eu já baixei lá daquele site, tá? E salvei no meu computador. E aí como é o mesmo, não vou atualizar, né?
Sendo que aqui, o que eu ia mostrar aqui? Eu ia mostrar alguma coisa. É quando você faz o CSV Read desse jeito, eu acho que ele lê no formato de texto. Né? Ele tenta... O CSV... o CSV não é que seja no formato de texto, lembrei. É porque quando você usa o CSV Read, desse jeito que eu acabei de fazer aqui, ele tenta ler no formato de matriz, tá? Então, ele leu todo o arquivo, tá? Usando o CSV Read, lá de dados. Só que como ele leu no formato de matriz, deixa eu até salvar esses dados aqui para a gente poder ver. Eu não sei onde é que eu salvei, né? Vou abrir, vai ser com Excel. Se ele demorar muito para abrir, né? Tomara que não. Pronto, ó. Tá vendo? Isso aqui é um arquivo, ó, que tem o quê? Tem um cabeçalho, né? População, densidade, aí tem séries, valor. Ou seja, tem uma tabelazinha, né? Que tem texto, tem número, né? Isso aqui é o mais comum, né? De banco de dados é isso, tá? Ter texto misturado com número. Então, quando você usa o CSV Read, ele vai tentar salvar isso aqui numa matriz, né? Só como eu falei, matrizes tem que ter obrigatoriamente o mesmo tipo, né? E aí você vai acabar ou tendo só texto ou tendo só número, né? E não é o que a gente quer, né? Nesse caso. Você pode estar dando um CSV Read num arquivo que seja só número e só texto. Aí tudo bem. O CSV Read funciona, tá? Se você estiver lendo um arquivo CSV que tenha só números ou tenha só texto, o CSV Read vai legal, tá? Ele vai salvar uma matriz do tipo todo mundo char, do tipo todo mundo double, do tipo todo mundo int 8, sem problema. O problema é que você pode ter arquivos, nesse caso aqui, né, que ele não, nem todo mundo aqui era double, né? Mas ele leu como se todo mundo aqui, que ele está dentro desse arquivo, fosse double. Então, existe esse outro comando aqui que faz o quê? Que ele converte de CSV para célula. Que nem aquele nuntio, que nem a gente já viu, né? Que nem a gente já usou antes. Aquele str2num, né? Que vai de string para número, ou então de número para string, né? Certo? Existe o comando csv to cell, tá? E é muito comum, tá? Ter esse tipo de comando, que aí converte para célula ou de célula para alguma coisa, tá? Ó, existe esse comando aqui, opa, de célula para matriz ou de célula para struct. Acho que tinha até, era para ter até mais, mas enfim. E tem o csv to cell, né? Então, pkg load. Eu já tinha dado, né? CSV to... completando, né? Vamos ver se está dando certo, pelo menos. CSV to cell não deu certo. Ótimo. Qual o arquivo que está faltando aqui, então? pkg load io, csv read. É algum pacote que eu tô... Ué. Qual o pacote que está faltando? Ele não está achando a função csv to cell. Tem que ver qual é o pacote que tem ela. A gente vai ver lá no packages, Octave Functions, acho que é isso. Aqui, talvez, não. Tem um que você permite procurar os comandos. Pronto, aqui em documentação, né? Do site Packages. Documentação é o csv to cell. É que faz isso. Eu pensei que fosse pacote IO que tivesse isso, né?
Agora não está me ajudando. Site do CSV to Cell. CSV to Cell package Octave. Onde qual pacote tem esse, cara? O package I/O. Tá certo. I/O. I/O CSV to Cell. Então, por que ele não tá achando? Que estranho. Então, está acontecendo certo. Será que o CSV Read já está lendo correto? Não, mas se estivesse lendo correto, ele vai estar aparecendo como célula, né? E não como double, né? Está aparecendo como double. Está aparecendo como double, então não está lendo correto, não. Eu quero que apareça como célula. PKG install Forge, né? Vamos lá. Forge. I/O, talvez. PKG list. O I/O tá lá, tá carregada, versão 2.63. Deu um problema. O que é esse? Qual o problema dele, hein? CSV Read, CSV Write. Vamos ver aqui no Octave. No GUI. PKG install Forge I/O. Qual a versão do pacote que tem lá? O I/O aqui. I/O. 2.63, né? Function reference. CSV to Cell. Dentro do pacote I/O. A versão é 2.6.3, que é a que eu tenho no meu Octave, não é não? Ainda está instalando. Mas se eu for lá, aqui, cadê o I/O? Glist, tá lá, 2.6.3, tá certo? Então, qual o problema? Unload, load I/O. De novo. CSV. Tá entendendo, né? Coisa maluca. Agora apareceu. Não entendi. Algum problema do meu Jupyter, tá? Provavelmente. Agora tá aparecendo o CSV to Cell. Apareceu até o Celsius CSV agora. Não tá aparecendo antes. Só tinha o Celtimate e Celsius Struct. Enfim, então tava tudo certo. Não sei que bug maluco foi esse, não.
Bizarro. Mas o que eu fiz foi, né? Instalou, será que instalou já a versão? Instalou, né? Instalei de novo o I/O, aí dei pkg unload, tá? Unload I/O e load I/O. Aí deu certo. Unload é para descarregar, aí load I/O carrega de novo, tá? Load I/O, e também tem o unload, né? Eu dou lá no pkg list. Esse aqui é o que eu estou mexendo aqui, é o Octave CLI, tá? O Octave no GUI, desse jeito aqui. GUI quer dizer o quê? Graphical User Interface, tá? É a interface gráfica. Tudo isso aqui que a gente está mexendo é interface gráfica. Quando você abre um browser, isso aqui é a interface gráfica, né? Isso aqui até, de certa maneira, é chamado de terminal. É um emulador de terminal. Esse aqui eu estou mexendo, né? Aí Octave no GUI, quer dizer que sem interface gráfica, quer dizer que só sai tudo texto, né? Eu, particularmente, não tenho problema em trabalhar assim, mas tem pessoas que não gostam, né? Aí tem aqui o I/O, 2.6.3, tá? Tá instalado. Versão correta. E agora eu finalmente posso usar a função, né? Se der esse problema, você já sabe o que fazer. Instale dê unload no pacote I/O, instale de novo e dê load, né? Talvez... Qual a possível explicação para o que acabou de acontecer? Pode ser que os arquivos, eles são o quê? São dados salvos na memória não volátil, como eu já expliquei para vocês, né? Eles ficam salvos eternamente, né? Entre aspas, tá? Eles não precisam de energia para estar salvo no disquete, no CD, no Blu-ray, no seu HDD ou no seu SSD, mas tem uma coisa que pode acontecer com eles, tá? É chamar de arquivo corrompido, tá? Que a gente chama, o que é? Corromper. Devido a algum queda do HD, no caso de disquete, que eu falei para vocês, que eu não estou com disquete aqui não, então, você passar um ímã perto de disquete ou perto de o HD antigo, tradicional, que ele também usa processo magnético, um ímã muito forte, você pode apagar dados, né? Queda também pode fazer isso, por causa que a agulha que é usada para ler dados magnéticos pode bater, né? Danificando o disco que está salvando seus dados, né? Por isso que não é bom você ficar sacudindo seu computador, não, tá? Porque isso aí pode, se o seu computador estiver lendo o HD, isso aí pode danificar o seu HD. Isso também vale pendrive, pode acontecer ferrugem, né, dos componentes que compõem ele, né? Além de ferrugem, outra coisa que pode acontecer. Poeira também. Poeira, né? Mas aí poeira você pode lavar, né? Poeira é o que você pode fazer. Mas poeira pode danificar também os seus dados. Danifica principalmente a transmissão deles, né? Por causa que a conexão fica prejudicada. Além de tipo o CD, por exemplo, algum dia eles já vão intercalar com perda de dados, arranhar o CD, né? Pronto, lembrou uma boa ideia, né? Arranhar o CD, arranhar o Blu-ray, você pode perder dados, né? E quando chega na determinada cena, fica, né? Você tem que pular a cena. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu, né? Você chega numa parte, trava o DVD ou trava o Blu-ray, você tem que pular aquela parte para poder continuar assistindo, né? Porque teve um arranhão, né? Ali, aí corrompeu aquela parte, né? Isso é chamado de dados corrompidos, tá? Quer dizer que parte dos dados que estavam salvos no seu HD, no seu pendrive, no seu disquete, seja onde for, foram danificados, tá? Em inglês a gente chama de corrupted, né? Por isso que é corrompidos, né? Isso acontece também muito com cópia alternativa de jogo de Play 2, porque geralmente a parte que arranhava ou que acabava corrompendo podia ser tipo alguma parte muito fundamental, alguma parte de um jogo. Uhum. Aí de certa parte do jogo aí ele ficava tipo infinalizável. Trava, né? Você não consegue passar daquela parte, né? Porque ele não consegue continuar, né? Aí mais. Não existe mais, exatamente. Isso é chato quando acontece com o jogo salvo, né? Que aí você quer abrir os seus... Você tem lá o seu save, né? Sei lá, faz 3 anos que eu não jogo, porque estava estudando para não ser a série de disciplinas.
Aí agora eu quero pegar meu save, aí ele não abre mais. Porque foi corrompido, né? Aconteceu alguma coisa que ele se perdeu, o dado se perdeu. E aí, o único jeito de você recuperar é como, né? Até tem alguns programas que fazem isso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Existem programas como, por exemplo, acho que é o PhotoHack. Eu acho que ele recupera para imagens, tá? Por exemplo, esse PhotoHack aqui, tá? Ele tenta recuperar imagens que estejam danificadas. E tem, tá? Também para SD Card Recurve, para tentar recuperar dados de... O que esses programas de recuperação fazem? Se o dano não for... Se os bits danificados não forem muitos, ou eles não forem contíguos, né? Ele tenta adivinhar o que deveria estar ali, né? Qual é o dado que está faltando, né? Eles usam algum processo preditivo para tentar corrigir os dados, né? Mas nem sempre é possível, tá? É uma tentativa de recuperar os dados. O único jeito de ser, no caso aqui do programa, que aparentemente meu pacote I/O estava danificado, o que eu tive que fazer para recuperar é instalar de novo, né? Instalando de novo, aí ele vai pegar e vai sobrescrever o arquivo com um arquivo novo, né? Não corrompido. E aí eu vou poder acessar ele, né? Isso aí é, infelizmente, a maioria das soluções para você resolver arquivos corrompidos é isso. É por isso que se você for fazer backup, né? E backup é uma técnica boa de backup, né? É você criar cópias de segurança dos seus dados, né? Você está escrevendo a sua dissertação, sua monografia, se acostume a criar um backup da sua dissertação monografia. Quer dizer, além de ter o arquivo que você está sempre trabalhando lá no Google Drive, ou seja, lá onde for que você está com o seu dado, tem uma cópia de segurança, salvo no pendrive, salvo em outro lugar, se bobear até mais de uma cópia de segurança, tá? Porque pode acontecer desses dados serem corrompidos. É lógico que, tipo assim, se você estiver salvando no Google Drive, né, eles usam uma técnica chamada RAID, tá? Que a técnica RAID, ela já faz esse espelhamento para você em vários dados, em vários HDs. É por isso que não tem... que dificilmente você salva um arquivo no Google Drive ou em sistema equivalente, sei lá, o Dropbox, você dificilmente perde seus dados, mas ainda é possível, tá? Não é difícil. Não é impossível, não. É mais difícil, mas não é impossível. Porque eles usam uma técnica de RAID. Se vocês quiserem pesquisar depois, até você pode fazer um RAID no seu próprio computador. Se você tiver um computador suficientemente bom, né? Você pode ter mais de um HD, tá? Isso aqui é basicamente uma ideia de RAID, tá? Você faz um espelhamento. Você tem dois HDs iguais, de 8 GB ou de 1 TB, e aí tudo que é gravado no HD de 1 TB é gravado do mesmo jeito no outro HD, tá? E aí sempre que um arquivo se corrompe, né? Quando acontece de um arquivo ser corrompido, dificilmente vai ser corrompido nos dois arquivos, nos dois lugares, né? Aí o que não está corrompido recupera a versão original, né? Essa é a ideia do RAID, né? Parece que é usado. Muitos servidores de banco de dados, seja da Google, do Dropbox ou do que for, da Amazon, eles fazem isso, tá? Para evitar perda de dados. Ele tem cópias dos mesmos dados em vários HDs. Que é o que você deve fazer. Que é uma espécie de backup do mesmo jeito, tá? Mas você tem que tomar cuidado. Se você não tem acesso a isso, mesmo que você tenha acesso, né? Melhor você, por garantia, ter também um pendrivezinho, num outro lugar salvo também, tá? São cópias de segurança. Por causa dessa questão de poder, tudo que você tiver de dados sensíveis, que se você perder, né, você pode ficar chateado, é melhor ter várias cópias, ou chateado, melhor você ter várias cópias de segurança em vários locais, tá? Não confie só no Google, ou então na Dropbox, ou então qual da Microsoft, a Microsoft também tem um, então, a Microsoft também tem um sistema desse para armazenamento de dados. Até a Apple, né, também tem, eu não vou lembrar o nome agora. Mas, enfim, é para recuperar os dados, tá, quando estão corrompidos, que você pode fazer isso, tá? E algum desses hack, PhotoHack, tem outros, tá, de recuperação de dados. Não sei qual o nome também. Tem um que era muito bom, agora não vou lembrar de cabeça, não. Mas, em geral, esses programas que fazem recuperação de dados corrompidos, eles são pagos, tá? Eles são
são pagos, são caros e não tem garantia de eles conseguirem, tá? Recuperar os dados. Eles vão usar algum processo preditivo para tentar recuperar o que tinha ali. Qual foi o dado que foi corrompido, né? O 0 que virou 1, né? Que não era se era para ser 1 e virou 0, né? Ele tenta adivinhar. Nem sempre dá certo. Então é um negócio assim, tem que ter um motivo muito forte, tá, para você fazer isso. E o melhor mesmo é você ter várias cópias de segurança, que aí quando tem um desses cópias se corrompeu, aí você pega uma das cópias e cola por cima, né? No caso de jogo, instale o jogo de novo. No caso de programa, instale o programa de novo, né? Mas se for um arquivo seu, pessoal, pegue a cópia de segurança. Se não tiver a cópia de segurança, se for algo muito importante, aí você pode ir atrás desses programas de recuperação, tá? Mas você vai pagar uma nota. Tem que ser muito importante mesmo. Aí aqui, como eu disse, converti agora para célula, né? Que aí como a gente tem, como eu já mostrei aqui no Excel, ele tem textos e números, né? E aí agora quando eu dou o RUS no arquivo, né? A gente tem, né? Ele salvou no formato de célula, né? Em vez de matriz, ó. Vejo que até o tamanho mudou, né? 7353 por 7, né? Lá em tudo Double tava quanto, hein? Double não tava só 7 colunas, não. O Double ele salvou com acho que era 20 colunas. 20 colunas, tá vendo? 20 colunas, 7353, né? E aqui, 7353, as linhas estão corretas, né? Mas só que as colunas não, né? Porque são 7 colunas esse arquivo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 colunas que esse arquivo tem. Só que como ele converteu tudo isso para double, né? Então isso aqui é um número, 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 não sei nem se como é que deu 20, né? Talvez ele tenha transformado cada palavra num número, né? Enfim, já vai ficar confuso, né? O que ele fez, né? Para ter aquelas 20 colunas, sei lá, né? Mas é nesse caso aqui que você tem texto misturado com número, é melhor você usar a célula, que aí ele salva corretamente, né? As 7 colunas, a quantidade de linhas está correta, e agora a quantidade de colunas também está correta, né? E se a gente quiser acessar uma posição, ó, por exemplo, a terceira linha do arquivo, estou acessando os dados, né? Então, coloquei em chaves, ele vai acessar o quê? Ó? Total all countries, ó, áreas, 2005, população mid-year, 65419, né? Conteúdo das 7, né? Ó, das 7 colunas, que a gente pode até verificar aqui, que é esse cara, né? Ó, total... Deixa eu clicar aqui, que aí ele expande, né? Total all countries ou área, 2005, população, 6541907, né? Ó, 64917, acho que é porque não está no format long, né? Format long, para mostrar o número completo. Tá bom. 6541907, né? 2005, né? Exatamente, eu pego extrair exatamente a coluna, né? Ó. A coluna não, essa linha da matriz, né? Se eu quiser pegar, colocar aqui de repente, não sei se o Brasil, tem o Brasil aqui, mas não lembro qual é o número dele. Exibição, tem um negócio aqui que sobre África, América, Caribe, um jeito mais tosco, né? Oceania. Isso aqui é os dados de população mundial, tá? Aí tem tem primeiro de todo mundo, aí tem de continente e depois tem por países também. Não sei se tem menos do que isso, tá? Mas é para ter Brasil aqui. Isso é ao longo de anos, tá? Também não é só um ano, não.
tiver organizado, tá ali Brasil, né? Por exemplo, Brasil é a linha 1654, né? 1654. Arquivo 1654, né? Pegar todas as colunas. Então, aqui é um número de identificação, né? 76, Brasil. No ano de 2005, a população média, né, estimada em milhões, era 186 milhões, né? 2,7.2, 127.100, né? Certo? 2005, 186 milhões, 127.100, né? Segundo os dados das Nações Unidas, Nova York, documento de 2019, acessado em junho de 2019, né? E aí tem os dados da população brasileira, acho que até 2017, é? Esses dados aqui não estão nem muito atualizados, não. Até 2019, né? Do documento de 2019. Em 2019, a população no Brasil estava... em que, hein? Já está em 200 milhões já? Provavelmente, né? Aqui. Já estava em 211 milhões, né? 49.500, né? Hoje em dia a gente está com quanto em milhões? Alguém sabe? Não sei não. Mas a gente pode ver isso colocando aqui Population Brasil. Population Brasil no Google, ele acha, tá? Nós estamos em 212,6 milhões atualmente. Dados de 2020, né? 2021 tem que esperar o ano acabar, né? Mas já tá bom, né? 211 tá bem próximo, né? 211 para 220 não cresceu tanto assim, 9 milhões. Em termos populacionais, tá? Então aqui a gente está pegando os dados das Nações Unidas, né? Você pode acessar qualquer linha dessa tabela, né, de dados, que aqui no caso está no formato CSV, tá? Como eu disse, esse é o formato mais comum de envio os dados, CSV e XLS, né? Esse, pelo menos antigamente, eram os dados mais comuns. Hoje em dia, para web service, o mais comum é vir no formato XML ou JSON, mas a gente vai ver, tá? Não na aula de hoje, porque já tá passando o tempo. Mas a gente vai continuar na quarta-feira vendo isso. Eu não sei se vou deixar isso para a gente ver na aula de quarta-feira. Que aí agora eu vou fazer como fazer pesquisa. A gente vai ver como fazer pesquisa nas tabelas usando o array fan. Tá? Que dá para a gente fazer. Que é uma espécie de for, né? Eu quero fazer um filtro nessa tabela para saber como foi o crescimento populacional no mundo. Ou como foi fazer o crescimento populacional no Brasil. Ele tem outros dados, tá? Tabela, mas eu estou usando só para crescimento populacional. Ele também fala de acordo com idade, de acordo com sexo, né? Idade, sexo, por área, né? Que é povoamento, né? Também dá para ver como é que está o povoamento do país ou do continente. Mas aí para fazer isso, para acessar esses dados, você tem que fazer algum filtro, né? Certo? E aí você tem que construir esse filtro. Eu acho que você poderia fazer isso pelo Excel, né? Se você souber mexer no Excel ou no Calc. Mas se você fazer por programação é melhor, né? Porque você faz só um scriptzinho que aí já está pronto, que você pode reaproveitar várias vezes se você precisar. É lógico que isso também isso daí era mais comum, como eu disse antigamente, né? Que você pega... Se bem que hoje em dia eu mesmo peguei, né? Desse site da Nações Unidas tem, né? Distribuindo CSV ainda. Então não é tão raro assim, né? Acontecer. Mas o web service é melhor, por quê? Porque o web service ele tem um banco de dados para você baixar, se você quiser, o CSV completo. Só que ele já pode fazer a pesquisa para você, né? Esse processo que eu vou mostrar para vocês na aula que vem, que faz o filtro nos dados, você já pode mandar que a própria Google, que a própria Amazon faça a pesquisa nos dados e me retorne só os dados que eu vou usar, né? Diretamente no meu programa, para eu não ter que retornar todos os dados, né? Porque desse jeito é meio burro, né? Eu tenho que baixar todo o banco de dados
para depois fazer um filtro em cima dos dados. Mas isso pode acontecer, então eu vou mostrar para vocês, tá? Mas hoje em dia, com Web Service, é mais comum você só pedir os dados que você quer, da Microsoft, do Twitter e tal, né? E aí você pegar já filtrado os dados de acordo com as suas necessidades, né? Imagina você ter que baixar todos os Twitter do mundo, né? Você não tem, nem eu nem você temos HD para pegar todos os tweets do mundo e salvar no computador antes de fazer uma pesquisa, né? É melhor você fazer logo, você mandar um comando para o Twitter para ele fazer a filtragem dos dados e retornar para você só o nicho que você está pesquisando, né? Que já é bastante coisa, tá? Porque Twitter é a população. Tem muita gente com conta no Twitter, né? Também dá para procurar pelo Google, se não me engano, é Number of Users. Number of Users Twitter, né? Que ele diz? Number of Users Twitter tem 206 milhões? Não? Não é isso não. Tá aqui. 206 milhões de usuários ativos, né? Pode até ter mais do que isso. Mas eu acho que tem caras, tem mais, sabia? Number of Users Facebook, por exemplo, tem bastante gente, né? Pronto, o Facebook tem muita gente, né? 2,9. Metade do globo terrestre tem Facebook, né? Basicamente. Então, se eu for fazer algum programa para fazer pesquisa em web service, é melhor talvez usar o Facebook, né? Mas no Facebook também tem outros, tá? Não é só eles que têm essa quantidade de usuários, não. Enfim. Certo? Então, hoje já foi bastante informação, né? A gente viu o quê? Discutir sobre a questão das células, né? Falamos de um pouco mais de arquivos. E na próxima aula a gente vai falar sobre como fazer filtragem nesses dados, né? Que estão vindo no formato CSV ou XLS, que é do Excel, né? O Excel XLS seria a mesma coisa, tá? Vai ser convertido para a célula, né? Se for CSV ou XML, se tiver vários tipos de dados, vai ser convertido para dados diferentes, vai ser convertido para célula. Se não, se for todo mundo no mesmo tipo, você vai vir no formato de matriz, né? Deixa eu parar a aula por hoje. Interromper a gravação. A gente continua na quarta que vem discutindo isso.